Vamos ler um texto? Filipenses 4. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 4. Encontraram? Filipenses 4:8. Paulo escreve e tem como título aqui: em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E que também aprendam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isto põe em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Irmãos, baseado na palavra que nós estávamos falando, sobre essa riqueza dentro de um coração, e quando nós falamos que a riqueza que nós conhecemos externa aí do bem financeiro, ela muda o ambiente, ela muda, sabe? A casa muda, o carro muda, a situação muda, a vida social muda, tantas mudanças acontecem. Aqui, nesse momento, você vê uma riqueza que surpreende, que impacta, que realmente é um valor incalculável. Quando tu recebe uma orientação de um mestre em conhecimento e que está bem assentado sobre livros de pesquisa, sobre tantas formas de consulta, e ele está escrevendo uma orientação para um povo baseado no conhecimento da teologia, da ciência, enfim, da psicologia, de tantos conhecimentos que tem aí. E para transmitir a vida, está no seu conforto, do seu escritório, da sua casa, de tudo aquilo que se achega à sua volta para auxiliar ele, tudo bem. Mas não é o caso de Paulo. Não era o caso dele nesse momento. Que ele traz uma orientação para as vidas que até hoje fala com nós, nos instruindo como usar a nossa mente, como desenvolver em nós algo que vai gerar benefício para nós. Mas onde estava Paulo quando estava escrevendo isso? Em que ambiente se encontrava o Paulo? Será que ele tinha uma biblioteca à sua volta? Será que ele estava numa sala, numa cadeira confortável, numa escrivania, sabe, auxiliado por tantos recursos? Será que era esse lugar que Paulo estava? Não. Ele estava numa prisão. Ele estava encarcerado. Ele estava debaixo de uma condenação. Irmãos, entendam o que é essa riqueza que Deus leva nós a tentar para encontrar em nós. Você observa assim que muitas vidas hoje estão frustradas e que não tem uma palavra muitas vezes de ânimo ou de orientação, ou de aconselhamento para ninguém, porque simplesmente algumas coisas não deram certo, não deu para renovar isso, aquilo, aquele outro, esse ano, e o salário não aumentou, e a renda não deu, e estão frustrados. E aí, ofendendo, gritando, maldizendo, porque não descobriram ainda tesouros aqui dentro.
ainda estão cegos quanto ao entendimento. Ainda não se abriu a voz, os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, dizendo: vocês são meus amados, meus escolhidos. Irmãos, muitas vezes as nossas reuniões, dentro das igrejas, dentro desse ambiente que a gente muitas vezes está reunidos, sabe, tem tudo, tem a música, tem o cantor, tem toda uma organização, e as pessoas estão frustradas, estão tristes, porque alguma coisa não saiu de acordo, ou porque a oportunidade não foi dada, ou porque o violão não está afinado, e estão decepcionadas. Mas quando tu pega Paulo e que tu olha o ambiente que ele estava e as situações do ambiente, não sei se alguém teve em prisão aqui, em 89 eu tive. Irmãos, é um ambiente, sabe, muito triste, pesado. Lá sim é um ambiente pesado. Sabe, vidas trancadas, mesmo consciente das suas ações, dos seus erros, mas todo ser humano, ele foi criado para ser livre, não ser trancado. Então você quer ver tristeza no coração de um ser humano, não importa quem seja, prenda ele, amarre ele, domine ele sobre a sua vontade, sobre o seu querer, e você vai encontrar um ser humano triste, frustrado, decepcionado, tirou o direito de viver. Então, as prisões, elas não educam pessoas, elas não transformam pessoas, elas deformam pessoas. Elas não têm em grau algum, ela não soma nada para a vida de um ser humano. Porque você observa assim, mesmo um passarinho cantando dentro de uma gaiola, a hora que ele sentir a porta aberta, ele não volta mais para ali. Porque ele nasceu para ser livre. Ele nasceu para voar. E quem cuida do ser humano não é um ser humano. Nunca foi, irmãos. Não é você que cuida do outro. Não somos nós que cuidamos dos nossos filhos. Não é. É Deus que cuida. É Deus que supre, é Deus que dá. É a palavra, é aquilo que nós falamos, é Deus dentro da pessoa, dentro dela, como Ele habita dentro de nós. Então, quem esteve, irmão, sabe que o ambiente lá é pesado, lá é triste. Sofrimento, condenação. Você observa que muitas pessoas, nós muitas vezes no dia a dia, tem dias que parece que é tão difícil de passar, né? Parece que o dia não passa. Por causa de um dia nós nos frustramos. Mas uma pessoa que está sobre uma condenação de anos,
e que sabe que a sua liberdade foi limitada agora num espaço e numa convivência no dia a dia com pessoas que estão também sobre essa condenação. Sabe por que o Filho de Deus veio? Porque ele nos via assim, ele via uma humanidade assim. E eu vou te dizer uma coisa para ti: quem entende o que Jesus veio fazer, não prende ninguém. Não domina a vida de ninguém. Não se torna o dono de ninguém. Quando tu entender o que é que Jesus veio fazer e tu receber aquilo que tu recebe do Pai, que tu entende, flui de ti. O que tu tem de Deus, tu dá. Se tu tem confiança num Deus que cuida, que perdoa você perdoa, você confia. Se tu tem amor, se tu entendeu esse amor de Deus no teu coração, você ama. É isso, irmão. Se você se sentiu livre, liberto de qualquer condenação, que Paulo escreve aos Romanos, portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo, quem viu, quem entendeu, quem compreendeu. Então, se não há condenação, por que eu condeno? Se não há julgamento, por que eu julgo? Se não há sentença, por que eu dito sentença? Então, o que Paulo entendia? Não se meta em julgo de novo. Não crie para você situações. Viva a liberdade que Cristo te deu. Seja esta pessoa que a graça de Cristo flua através de você. Então, Paulo agora, irmãos, dentro de uma prisão, o lugar, o ambiente, era o pior ambiente que poderia estar, ou pode se viver. Mas o que é uma alma livre? O que é uma mente liberta? O que é realmente uma transformação de pensamento para uma renovação no entendimento? Isso aqui. Ele tinha todos os motivos para ser frustrado, para dizer: irmãos, ore por mim, porque eu estou aqui. Você não imagina o que eu passo. Você não imagina o que eu vivo e não como direito, e aqui é apertado, e é isso, eu estou... Irmãos, quando tu entender quem é Deus, quando tu conhecer Deus, as circunstâncias da vida, o lugar que tu está, o ambiente, não muda você. Não é o lugar, irmãos. É a falta de presença. É a falta de entendimento. É a falta de compreensão. Entenda. Talvez você seja tocado em muitos cultos, em muitas reuniões, mas nada se compara com o momento secreto teu. Nada. E que não tem ninguém para te assistir, não tem ninguém para te ouvir, não tem ninguém para cantar contigo. Você está só lá na sua casa, no seu trabalho, não importa onde você estiver. Mas Deus está ali. E quando Deus chega, irmãos, o cenário muda. As situações, elas são insignificantes. Se eu ter o que comer ou não ter, isso
não significa para mim. O próprio Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, da boca de Deus. Então, o que Jesus está dizendo? Vivam pela palavra, pois ela é suficiente para sustentar, para conduzir, para guiar, para dirigir a vida de vocês. É a palavra de Deus. Ela é tudo para nós. E esta palavra, irmãos, ela soa, ela flui dentro de nós, não importa onde estivermos. E você observa que uma árvore frutífera, ela dá fruto. Se ela está na rocha, se ela está no deserto, se ela está apertada, ela gera frutos. E os frutos alimentam vidas. Então, o que a palavra de Deus nos ensina, que a nossa carne, ela de nada serve. Não adianta você produzir na carne. Não. Essa carne, ela não tem valor. Tudo que produzir nela não tem valor. Não tem. Sabe, ninguém resiste, ninguém suporta, ninguém quer estar perto de um corpo humano sem vida. Quem aguenta? E por mais amor que tu tenha pela pessoa, tu não quer saber. Tu quer te livrar daquele corpo, porque não vai aguentar, não tem como guardar aquilo, como conservar aquilo. Então não produza nada aqui, porque isso aqui de nada presta. É aquilo que a carne produz. De nada adianta. Produza no Espírito. Gerem frutos do Espírito, porque esse sustenta, esse não é temporário, esse é eterno. Isso alimenta vidas, supre a necessidade, ele levanta o caído, ele cura o enfermo, ele liberta o oprimido, ele transforma o ambiente quando geramos no Espírito. Você transforma o ambiente. Então, assim, irmãos, muitas vezes você diz assim, o ambiente está assim, o ambiente está assado. É você que está assim. Olha o que Paulo diz de dentro de uma cadeia. Olha a orientação de Paulo. Olha o conselho. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Paulo podia dizer, a minha vida é uma mentira. Eu prego do Evangelho de Cristo, eu falo de uma liberdade, mas eu estou preso. Você entende? O que é que Jesus trouxe? Você entende o que é o poder da palavra de Deus? Que nenhuma ação terrena te atinge. Você não oscila. Você não é estável, você é firme. Você tem direção, você tem base, você tem sustentação. Você está firmado numa rocha inabalável. Inabalável. Irmãos, o que Jesus veio trazer para nós é aquilo que nenhum homem, nenhuma riqueza terrena, nenhum poderio da terra poderia te dar. Por isso, não despreze o que Ele está te oferecendo. Não desvalorize. Não deixa passar desconhecido da tua trajetória. Olha para a cruz. Olha para Jesus.
Sabe, nós fizemos uma demonstração lá de apagar a luz e acender uma luz, uma porta. Não tem o ser humano, não temos. Em toda a raça, o evangelho é para línguas, tribos, raças e nações. É um amor pela humanidade que Deus derramou. Toda mente ela vai entender que só tem um caminho, só tem um Salvador. Agora a decisão entre escolher e rejeitar, ela é pessoal. Então não é uma condenação. A questão agora não é condenado, é escolha. É diferente. Você não vai estar sob um jugo de condenação. Não, você tem uma escolha, uma decisão a ser tomada quanto ao teu amanhã. É simples. É uma escolha. Agora eu decido. Eu quero Cristo. Sim. Amém. Daqui para frente eu não vou errar? Vou. Não vai haver falha? Vai. Não vou cair? Vou. Mas eu quero Cristo e Ele me quer. Ponto. Quem muda isso? Posso ir, como diz o gaúcho, aos trancos e barrancos. Mas eu tenho direção, eu tenho alvo, eu quero Cristo. E é isso que basta. E a cada dia, irmãos, cada momento da minha vida, eu vou me aproximando dele. E quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais força, mais graça. Sabe, a luz, ela não só clareia, ela aquece. Há muitas pessoas espiritualmente congeladas, encarangadas, porque foram se afastando de Jesus. Mas no momento que tu se aproxima, há um calor da parte dele aquecendo você, destravando você, sabe, fazendo o sangue circular nas tuas veias, trazendo você agilidades, habilidades, leveza. Sabe o que Jesus quer que tu faça? Caminha a tua caminhada. Caminhe. Seja sábio nas suas escolhas. O próprio Deus disse: eu não tenho prazer em quem pare. Não pare por nada. Não deixa nenhum pensamento te parar, nenhuma uma palavra de alguém te parar. Sabe, tem palavras, irmãos, de pessoas que sabe, são que nem o veneno da serpente. O veneno da serpente, o que ele faz? Ele ataca de imediato a visão da pessoa, depois a coordenação motora, sabe? Um veneno desse, a pessoa perde a visão daquilo que vinha fazendo, parece que um ânimo, uma cegueira entrou na vida dele, e dali a pouco ele não consegue andar mais. Ele não consegue se mover mais. E é abandonado. E é deixado. Se não é o amor, é a graça. Se não é muitas vezes pessoas que talvez não tenham entendimento da palavra, mas têm amor no coração. Acolher. Elas morrem. Mas olha só uma vida que entende Cristo. O ambiente não era ambiente de culto. Não era uma igreja. Era uma cadeia, uma prisão. Não tinha ninguém adorando para ter motivação para falar. Não tinha um fundo musical para quebrar o silêncio do ambiente. Mas tinha uma presença no coração daquele homem. Tinha os céus abertos, uma mente voltada para o reino, ligada nas coisas celestiais que orienta. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a tua mente. Está vendo? Paulo está nos dando uma orientação que a mente, irmãos, a mente da gente, você que viu uma coisa assim, aquilo que você desenvolve aqui, aquilo que você cria aqui, o reflexo daqui. Se você se sente cansado, é porque a tua mente está cansada. Se você está desanimado, é porque a tua mente está desanimada. E aí o teu corpo ele vai refletir aqui. Se você se sente doente aqui mentalmente, o teu corpo vai revelar uma enfermidade. Por isso assim, o que Jesus fazia com as pessoas que vinham até ele para receber uma cura? O que é que eu te faça? Está vendo? O que é que eu te faça? Porque a pessoa precisava gerar aqui. Abre aqui o milagre, abre a cura aqui na tua mente e o teu corpo vai sentir o efeito disso. Eu quero ser curado, uma determinação, uma palavra dita por ele, eu quero a cura, eu quero receber, entende? Mas como hoje as pessoas vivem, eu tenho uma doença, eu tenho uma enfermidade, eu estou morrendo, eu estou com isso, eu estou com aquilo, estão decretando um estado de calamidade. E automaticamente, irmãos, aquela palavra ela está entrando e está dando uma ordem àquele corpo. Tu é doente, tu é atrofiado, tu é problemático, tu é isto, aquilo. E aí? Então Paulo ele tinha tudo o contrário, porém, um coração livre, uma alma livre para dizer, gente, pense de forma diferente. Pense nas coisas boas, pense no que é bom, no que é saudável, no que é frutífero para vocês, aquilo que é de boa fama, nisso ocupe a sua mente. Fortaleça nisso. Tá vendo? Que não é o ambiente que faz você, mas é você que transforma o ambiente pelo poder de Deus. Quando você amar você e amar as coisas que você tem, um cepo de 3 pernas pode ser um trono aonde você se sente a rainha do lar, o rei, o dono da casa. Não está na cadeira que tu senta, não está na posição, está aqui dentro. Está aqui dentro. Quando Jesus diz, quando você descobrir esse tesouro aqui, essa riqueza aqui, você vai entender uma coisa. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono.